E está aqui com a gente no estúdio, para o nosso bate-papo diário, a Carol Canedo, lá da autoria Casa de Cultura. E hoje o tema muito interessante aí, para você que está escrevendo livro, não sabe como publicar, a Carol está aqui hoje para contar para a gente sobre um mini curso que vai acontecer lá na autoria Casa de Cultura, com o tema Como Publicar Seu Livro. Boa tarde, Carol, bem-vinda novamente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Ó, lembrando que a gente está ao vivo no Instagram, se tiver alguma pergunta, né, o ouvinte pode interagir com a gente. Roberta está aqui para o nosso bate-papo. Começa contando pra gente, Carol, sobre esse mini curso, porque você já esteve aqui várias outras vezes, a gente já sabe o funcionamento aí da Casa de Cultura, e os livros é só mais uma das coisas que acontece lá, diante de inúmeras coisas culturais que a gente tem lá, mas hoje o nosso foco é a publicação do livro. Conta pra gente o que é a proposta desse mini curso. O livro, ele é uma parte que atravessa a nossa casa, né? Nós recebemos autores para lançamento, nós recebemos autores para bate-papos, compartilhar experiências e informações, e nós temos também uma editora independente que faz publicação de autor independente. Então, em todas essas esferas eu recebo, conheço os autores, além de já ter feito também uma publicação independente minha. Então, tudo que eu venho percebendo de dificuldade, de ponto crítico, de carência que os autores independentes têm, eu resolvi transformar numa oficina, num mini curso, porque a grande dificuldade do autor é saber o que fazer com o seu livro, como levá-lo a uma editora, como construir esse livro, como aprovar um arquivo, né? O que ele tem que olhar, que cuidados esse autor precisa ter. E é isso que a gente pretende fazer nesse nosso mini curso no sábado. É a segunda edição desse mini curso, nós tivemos já um na semana passada, e ele tanto vai servir para uma pessoa que está só com desejo de publicar, não sabe ainda se vai dar certo, se escreve, se não escreve, quanto para alguém que já está no meio do texto, quanto para alguém que está com o livro prontinho, prestes aí a procurar uma editora para fazer a sua publicação. E tem diferença o formato da publicação, por exemplo, a quem opta por publicar um livro no formato físico ou de quem opta pelo formato e-book, né, pelo formato virtual, ou quem quer trabalhar nas duas vertentes? Um ponto muito importante desse mini curso são as perguntas. Eu levo muitas perguntas para os autores, para que eles possam refletir sobre o seu projeto, sobre o seu objetivo com aquele livro, né? Então, a gente tem livro que é um livro só de projeto, é um livro que vai ser distribuído gratuitamente. Por exemplo, que a gente já trouxe aqui da professora Graça Polinário, que é um livro feito com alunos de uma unidade prisional. Então, é um livro que tem um objetivo diferente. Nós temos livros que são livros afetivos, livros para presentear a família, para contar a história de pessoas que são próximas a você, enfim. E temos os livros comerciais, que são os livros para serem vendidos, e aí cada livro tem o seu público específico. Então, esse é um dos pontos importantes desse momento de planejar o seu livro. Nesse momento, a gente define o que é importante para você. É o livro impresso? É o mais interessante para você? Dentro do seu orçamento? Você quer que esse livro chegue a lugares mais distantes, com um custo mais barato? Então, talvez seja melhor a gente também ter um e-book, ou só ter o formato e-book. Então, todas essas questões, elas são abordadas nessa conversa, onde a gente desenha esse projeto junto com o autor. Que tanto ele consegue, se ele tiver já essas respostas, sair com esse projeto desenhado desse nosso mini curso, quanto ele vai deixar os espaços para que ele possa refletir e construir dentro do tempo que ele precisa para definir esses pontos importantes. Então a pessoa vai sair de lá já com uma boa ideia do que fazer dali para frente. Desde aquele que está começando ou pensando em escrever, ou aquele que já está com o livro pronto e não sabe qual que é o próximo passo, não é isso? Exatamente. Um outro ponto muito importante é o público. Para quem você vai falar? Para quem é o seu livro? Ah, um público de 0 a 100 anos. Ok, todas essas pessoas podem ter acesso ao seu livro. Mas tem um público específico, né? Sobre o que você vai falar, que linguagem é essa que você vai utilizar. Você quer um público com um vocabulário mais erudito? Você quer um vocabulário mais acessível? Então influencia tanto na forma do teu livro, quanto na sua escrita, na sua gramática, na sua sintaxe, em todas essas etapas mesmo da publicação do livro. Essa é uma pergunta muito importante que a gente faz e que muitos autores têm dificuldade de delimitar, de responder. Então, mesmo que você não tenha naquele momento a resposta, nós vamos buscando outras informações que vão te ajudar a delimitar isso. Seu público é jovem, é adolescente, é um público mais velho, como que a gente vai organizar todas as linguagens do seu livro para que ele atinja esse público?
a capa, as cores, o formato, o tipo de fonte. É um livro pequeno, vai ser um livro mais comercializado se for e-book. Enfim, são muitas as perguntas que os autores precisam se fazer, né? E que às vezes não têm a resposta porque também não sabem que perguntas precisam, né? Então, mais do que ter respostas nesse mini curso, nós vamos jogar muitas perguntas para que esse autor, quando ele chegar a uma editora, seja ela qual for, editora, autoria ou qualquer outra que ele escolha, ele saiba o que ele busca ali, o que ele deseja, inclusive para que ele possa depois aprovar o trabalho dessa editora em todas as suas etapas, que ele entenda o que ele está buscando e que ele possa dar as respostas do sim ou não direcionadas, né? E Carol, em que momento um livro está pronto? Porque eu fico imaginando o autor que vai... Exato. O autor que vai pro curso lá, pro mini curso, ele pensa assim, meu livro está pronto. Ou uma pessoa que está acostumada a escrever na internet, hoje a gente tem aquelas plataformas onde as pessoas às vezes escrevem histórias originais ou histórias inspiradas, né, as famosas fanfics. Não, tá pronto, vou levar. Mas o que é esse pronto e como que esse pronto o autor descobre que vai ter que começar talvez passar por uma triagem, esse trabalho, a própria crítica, né? Porque o que ele acha que está pronto, aí vem alguém e fala, não, mas espera, aqui, né? É uma resposta muito difícil, sabe? Porque o livro, enquanto o autor não entrega esse livro para a editora para publicar, ele sempre vai mexer. Toda vez que ele abrir um arquivo, ele não vai achar que está pronto, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma autora pedindo um orçamento e ela disse assim, Carol, eu vou te mandar, porque se ele ficar comigo, eu nunca vou dizer que ele está pronto, eu estou sempre mexendo. Então, é essa escrita que ela é contínua, independente do tipo de escrita que seja. Mas, a partir do momento que você decide publicar, se você tem um texto, seja um rascunho, seja já um texto revisado, manda para a editora, procura um profissional que vai te ajudar. Porque esse texto ele pode ainda ser alterado, tanto pelo serviço de revisão, que eu acredito que todas as editoras ofereçam, quanto, dependendo do tipo de texto, ele pode passar por uma leitura crítica, que é uma leitura específica, né? E dependendo do tipo de assunto que você vai abordar, da sua experiência com a escrita, eu indico que também passe por esse profissional. Então, o seu texto pode mudar, você pode reescrever algumas partes, esse profissional pode te indicar algumas alterações. Mas, se você ficar com ele guardado na sua casa, mexendo no arquivo o tempo inteiro, ele nunca vai ficar pronto. Acabar, e depois que você publicar e você vai pegar para ler, você ainda vai achar que ele pode mudar. E eu acho que essa é a graça da leitura. Então, tem sempre mais o que dizer, tem sempre mais o que escrever, tem sempre novidade para publicar. E a leitura, a etapa da leitura crítica, e já no trabalho da editora, inclui também o que eu já vi muito na internet, o pessoal falando sobre leitura sensível? Depende. Depende do tipo de assunto que você vai tratar no seu livro, do tipo de profissional que até você pode tentar explicar o que é a leitura sensível, porque Sim. volta e meia o povo fica, nossa, parece que quem escreveu esse livro aqui não entendia do que estava falando. Exatamente. E esse é um ponto muito crítico, né? Porque a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente fala publicamente, com aquilo que a gente escreve publicamente. Então, se eu vou tratar um assunto que é delicado, por exemplo, violência contra a mulher, eu não posso colocar um homem tratando de um assunto desse sem ter algum tipo de conhecimento de causa, sem entender que talvez ele vai utilizar alguns termos ali que podem gerar um desconforto para quem está lendo, que podem ser problemáticos. Então isso é uma leitura que não é apenas crítica, é sensível, e você precisa buscar um público específico que tenha conhecimento sobre aquele assunto, seja um conhecimento prático de vivência, de lugar de fala, seja um conhecimento de estudo sobre a área. Carol, então é extremamente importante. A gente está tendo muita interação aqui no Instagram. O Yara aqui está falando que está escrevendo um livro e ela está com um trabalho aí numa editora que está muito animada para publicar. Está gostando bastante do tema. Tem gente falando, inclusive, que eu posso publicar um livro que tem muita história para contar. Ué, eu acho que você deveria trazer essas histórias. Então, assim, é um tema que a gente está vendo que tem muita interação, muita gente gostando, né, do tema em função disso. Porque muita gente escreve. O Roberto é uma aqui, está aqui com a gente, que é amante de livro, que também daria um livro à vida. Então, assim, se eu começar a contar se meus a gente casos... começar a contar... Gente, vamos contar a história, todo mundo gosta de uma história. Então, assim, mas aí eu vou precisar que você faça um mini curso do departamento jurídico. Que tem esse detalhe também, né? Porque então, muitas vezes a gente esbarra. Que você falou isso. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, biografia sendo... O pessoal usa o termo censurado, mas sendo proibida de ser publicada porque quem escreveu esqueceu de conversar com o biografado ou não entrou no acordo com o biografado. Gente, há muitas questões relativas a esse tema que são importantes e a gente também alerta nossos autores sobre isso, né? Eu estou usando aqui, por exemplo, um desenho que um amigo meu fez há muito tempo para mim como a capa. Mas você tem autorização?
E essa imagem que você vai publicar? E esse caso que você vai contar sobre a empresa que você trabalhou? Então, são realmente pontos que a gente precisa alertar esse autor, porque ele não é especialista sobre que a gente isso. Precisa de um advogado aí pra saber. Por isso que eu falei, o próximo minicurso vai ser a etapa jurídica desse Exatamente, para depois não receber um processo. Por exemplo, aquele livro da Graça que a gente sempre comenta aqui. Como ele é de textos de outros autores e que estão aí sob tutela do Estado, pelo menos uma parte deles, a gente tem autorização de utilização desses textos para todos eles. Então, todo o trabalho que você faz na publicação de um livro, você tem que pensar em todas essas áreas, em todos os impactos. Isso é citado lá no curso também, né? Exatamente. Você precisa de autorização, você precisa, em alguns casos, consultar um advogado, um setor jurídico. Né? A gente não pode sair falando que deseja sem ter responsabilidade sobre isso, né? Ô, Carol, então a gente, assim, tem que falar agora do curso, que é agora dia 29, porque, assim, senão a gente vai ficar falando a tarde inteira. Eu sou capaz. Eu também. Imagina, a gente empolga. Assim, o curso é agora já, né? Só para as pessoas ficarem, assim, atentas. E o que elas fazem para se inscrever? Onde que vai inscrever? Deixa um Instagram, como que faz? Tem uma taxa de inscrição, não é isso? Exatamente. Se ainda tem vaga. Fala aí de uma forma pra gente sucinta, porque a gente sabe ali que a casa de autoria, a gente é aqui no Granbury, né, pertinho. Fala pra gente o Instagram, o horário do curso, 2h30 de duração, não é isso? Isso, mais ou menos isso. Esse mini curso vai acontecer neste sábado, vai começar às 2 da tarde, vai até por volta de 4h30 da tarde. Depende aí de como rende, né? Cada turma é única. Essa é a segunda edição desse mini curso. A primeira foi muito interessante. Um público muito plural, como eu falei. Tanto que você que ainda não começou a escrever, quanto você que já está com seu livro pronto para publicar, vai conseguir aproveitar esse mini curso. A inscrição custa R$85. Você pode fazer tanto lá presencialmente, na autoria, no Granbury, Rua Batista de Oliveira 931, quanto no nosso Instagram, @autoria.casa-de-cultura. Manda um direct que a gente te responde lá. E vai ser uma alegria poder conhecer a sua história e de alguma forma contribuir um pouquinho para ela. Mesmo que depois você queira publicar com qualquer outra editora, você esteja à vontade sobre isso, que o nosso desejo é sempre incentivar a produção da literatura, porque ela realmente nos transforma, né?